Existe hoje no Brasil um ministro da Suprema Corte que trabalha usando um colete à prova de balas. Um homem cuja esposa e filhos precisam de escolta de seguranças armados. E tudo isso por causa de um processo, por causa de um caso que pode expor uma das maiores estruturas de corrupção já vistas neste país. E é por isso que eu escrevo esta carta. Excelentíssimo Senhor Ministro André Luiz de Almeida Mendonça. Escrevo esta carta para o Senhor com um peso no coração que, eu imagino, deve ser apenas uma partezinha do que o Senhor carrega todo santo dia. E eu estou falando aqui com o juiz, claro, mas estou falando principalmente com o homem, com o pai de família e com o pastor que, por algum plano de Deus, foi colocado bem no meio desse furacão que está balançando o Brasil inteiro. Sendo bem sincero, eu não tenho a menor noção do tamanho real do que o Senhor está passando aí dentro. Mas olhando de longe, como alguém que acompanha o que acontece no nosso país, consigo imaginar o tamanho do monstro que o Senhor tem que encarar. O caso Master não é só um probleminha de banco ou um buraco de 47 bilhões de reais. Esse caso é como se fosse um raio-x de tudo que tem de errado e de doente no poder aqui no Brasil. O senhor sabe muito bem que não está lidando com um bandidinho comum, daqueles que a gente vê na TV. Vossa Excelência está batendo de frente com uma verdadeira máfia. Uma estrutura que a própria Polícia Federal chamou de milícia de empresários. É um sistema que se espalhou por todo o governo, que comprou o silêncio de muita gente e pagou luxos para quem deveria estar vigiando. E a história do mundo já mostrou, de um jeito bem triste, o que acontece com os juízes que decidem encarar essa gente de verdade. Lembramos dos juízes na Itália, que não aceitaram ser comprados. A gente sabe o preço que eles pagaram. E hoje, em pleno 2026, dói no coração ver que o senhor, um ministro na Suprema Corte, precisa usar um colete à prova de balas para trabalhar. É revoltante saber que sua esposa e seus filhos precisam andar escoltados, com medo de algum atentado. O Senhor abriu mão da sua liberdade para tentar dar um pouco de liberdade para o povo brasileiro, que vive sendo roubado por essa corrupção. E o perigo não é brincadeira, ele está ali, no silêncio. Veja o que aconteceu com aquele rapaz, o sicário. Uma morte muito estranha que aconteceu na hora certinha para muita gente poderosa ficar tranquila, dentro de uma cela que deveria ser a mais segura do país. Cadê as imagens? Cadê as provas? Mesmo que digam que ele tirou a própria vida, dá para ver que o desespero dele talvez fosse gigante. E eles estão apagando as pistas. E o Senhor hoje é o único que tem a chave do cofre que eles querem tanto destruir. E o que dizer de quem trabalha ao seu lado? O Senhor está andando em um campo cheio de bombas, dentro do próprio tribunal. Agora, eu estou fazendo a interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade. Sem necessidade. A pressão vem de fora, mas vem muito de dentro também. Daqueles corredores chiques, onde o senhor deveria ter apoio. É irônico, né? Ver quem hoje tenta atrapalhar o seu trabalho. Quem diria, não é? Aquele mesmo juiz que foi tão duro ao condenar uma mãe de família humilde só porque ela escreveu na base de uma estátua com um batom. Não estou dizendo que foi correto, mas que a penalidade aplicada a ela foi extremamente desproporcional. E esse mesmo juiz agora aparece enrolado até o pescoço nessa história toda. É a cara da hipocrisia. A lei é pesada para quem usa batom, mas é amiga de quem mexe com bilhões. Como é que a gente finge que não vê que a esposa desse juiz tinha um contrato de 129 milhões de reais com o grupo que o senhor está investigando? Isso é um deboche com a cara do brasileiro, que acorda cedo para trabalhar.
No meio disso tudo, o Senhor ainda tem que aguentar as brigas entre as instituições. Eu olho para o procurador-geral, Paulo Gonet, e me vem uma imagem na cabeça que é até engraçada, se não fosse tão séria, né? Ele me lembra o Piu Piu do Looney Tunes, mas o Piu Piu depois que tomou a poção do Dr. Hyde, que aparece criando problemas, onde deveria estar ajudando a limpar o país. Eu não esqueço, e o Brasil também não esqueceu, das humilhações que o Senhor passou naquele plenário. Nós vimos o Darth Vader, aquele que usa a capa preta como se fosse uma armadura para mandar em todo mundo. E o cacique Itaiaiá enfrentarem o Senhor com uma arrogância sem tamanho. Eles tentaram humilhar o Senhor quando teve a coragem de perguntar o básico. Cadê as imagens completas daquela invasão de 8 de janeiro? Por que esconder? Por que tanto abuso? Tentaram calar a sua boca com deboche, mas o Senhor continuou ali, firme. Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Preso? Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. E é sobre esse firme que eu quero falar agora. Ministro André, antes de qualquer toga, antes de qualquer tratamento de Vossa Excelência, o Senhor é um servo de Jesus Cristo. Um pastor da igreja presbiteriana. Alguém que já pregou sobre justiça, sobre temor a Deus e sobre responsabilidade diante do Criador. E o Senhor sabe que existe um dia em que todos os homens, juízes, ministros, presidentes e empresários estarão diante de um tribunal muito maior do que qualquer corte humana. Nesse tribunal não haverá togas, não haverá protocolos, haverá apenas a verdade. A Bíblia é clara. Nenhuma autoridade existe sem que Deus permita. Se ele colocou o Senhor nessa cadeira, no meio dessa máfia, cercado por Darth Vaders e caciques, não foi por acidente, foi por propósito. Talvez um propósito que esteja sendo revelado justamente agora, no meio dessa tempestade. Pode ser que existam pressões que ninguém do lado de fora consegue imaginar. Pressões políticas, pressões institucionais, talvez até pressões silenciosas, feitas em conversas reservadas nos corredores. Mas existe uma pergunta que, no final das contas, é a única que realmente importa. Quando tudo isso terminar, quando a poeira baixar, quando os livros de história começarem a escrever o que aconteceu neste momento, o Senhor conseguirá olhar para trás e dizer que foi fiel à verdade? Com a consciência diante de Deus, sem precisar baixar os olhos? Saiba que, mesmo que o Senhor se sinta sozinho naquele tribunal, existem milhões de brasileiros que nunca apertaram a sua mão, mas que oram para que Deus proteja sua vida, sua família, sua mente, seu coração. Gente simples, trabalhadores, pais e mães de família, irmãos em Cristo, gente que ainda acredita que a justiça pode existir neste país. Continue usando seu colete, mantenha sua segurança por perto, mas acima de tudo, continue guardando aquilo que nenhum inimigo pode tirar de um homem, uma consciência limpa diante de Deus. O Senhor tem a chance de mostrar que a justiça no Brasil não serve só para prender mãe de família que usa batom, mas que ela tem força para quebrar essas milícias de gravata que usam os bancos para sugar o sangue do povo. Que a sua caneta seja guiada pela coragem daqueles profetas antigos que não se vendiam para os reis. A corrupção que assola nossa terra é um veneno. Tempestades passam, impérios caem, poderes humanos desaparecem, mas a verdade permanece. E quando tudo isso terminar, o que realmente vai importar não é quem gritou mais alto, não é quem teve mais poder. O que vai importar é quem permaneceu de pé. Fique firme, irmão André. A tempestade está feia, mas quem manda no barco é maior do que o mar. Que a fé em Deus esteja com você. Receba o encorajamento e o amor fraterno de um irmão em Cristo, Guilherme Zamba. Graças e paz, meu nome é Guilherme Zamba e quero te apresentar as camisetas do meu ministério de rap cristão, Rima Teológica.
São camisetas com modelagem oversized e tradicional, 100% algodão, confortáveis e feitas com qualidade. Cada estampa foi pensada para edificar, expressar a fé cristã e comunicar boa teologia de forma criativa e relevante. Não é só uma camiseta, é uma forma simples e verdadeira de expressar aquilo que você crê. Acesse rimateologica.com.br. Tamo junto!